Irmãos, feliz sábado a todos. Mais uma vez nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Que nessa hora o Senhor nos ajude. Para nós entendermos um pouquinho sobre esse tema importante e muito necessário para nós esses últimos dias, principalmente. Que na verdade sempre foi importante em toda a história da igreja, né? Desde o início. Mas nesses últimos dias é ainda mais necessário à medida que a volta de Cristo e a nossa redenção se aproxima. Nosso tema de estudo hoje é sobre a unidade na fé. É algo que a igreja precisa para os últimos dias. A igreja vai ter essa unidade. Agora a questão é saber se nós vamos estar nesse meio unido, nessa frente unida. Tá? Independente de eu estar no meio dela ou não, ela vai acontecer. Tá? Agora resta saber se nós queremos estar unidos na fé, na palavra. E isso quem vai dizer não é só a gente falar que quer estar. As nossas atitudes elas vão ter que falar isso. Porque as atitudes também falam. Né? Às vezes falam mais alto do que as palavras. Então, nós queremos estar unidos na fé. Queremos estar unidos em que fé? De onde provém essa fé? Que fé é essa? Tudo isso nós precisamos meditar, precisamos estudar. Hoje pela manhã eu coloquei um texto no grupo Olha o Testemunho, que eu peço que os irmãos leiam. Às vezes parece que só os irmãos que pregam é que tem que estudar. Se isso paira na mente de algum irmão, tire. Senão você vai se perder. Lá na frente você enfrenta uma prova, não suporta a prova, porque a sua fé ela é baseada na fé de outro. Se... Maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparte seu coração do Senhor. É nesse sentido. É quando a minha fé é a fé do outro. Por exemplo, se algum irmão aqui seguir alguma coisa, por exemplo, porque o irmão Maurício falou, mesmo que eu me salve, você se perde. Gente, irmão, mas se você estiver certo, mesmo que você se perde. Porque não é só fé, a fé é minha. Quando chegar lá diante do Senhor, você não vai conseguir responder por você. Você vai tentar responder por mim. Por mim, quem responde sou eu. Não, mas o irmão Vasconcelos pregou assim. Sim, ele pregou assim. Mas essa é a fé dele. E você? Qual é a sua fé? Não é o que ele falou, não. Estude, pegue os textos, examine. Tenha a sua fé por você mesmo. Porque ele dá prova em você e Deus. E o Espírito não nos fará lembrar aquilo que nós não estudamos. E uma coisa aqui, tem muita gente que às vezes entende uma coisa aqui, às vezes tá, na pregação a gente entende alguma coisa, né? Só que se você não, quando chegar em casa, não for examinar a Bíblia por você mesmo, você esquece. A gente que está passando a mensagem, a gente estudou em casa, estudou aqui, isso vai só fazer a gente relembrar mais. Uma coisa que você pega e você repete ela, é assim que o ser humano aprende. É por meio de repetição. Como é que você aprende a fazer arroz? Fazendo, né? Você aprende a fazer arroz só olhando. Como é que você aprende se você nunca fez? Você faz, errou, acho que tem que botar mais água, tem que degustar mais tempo no fogo, tem que baixar o fogo, acho que nessa hora, tem que botar mais sal, menos sal. Você vai, até você pegar aquela medida certinha, né? É tanto sal, é tanto arroz, é tanta água, é tanto fogo, tem que baixar tal hora. É repetição. O estudo da palavra, a minha fé vai ser exercitada à medida que eu examino as escrituras por mim mesmo. Isso não quer dizer que eu não deva estudar com meus irmãos. Ou, eu não vou ouvir a pregação do irmão Rogério porque eu tenho que estudar por mim mesmo. Não é isso. Acontece que se ele passou um assunto, eu digo, eu tenho que examinar isso aqui por mim mesmo. De repente tem um texto que ele não citou, e de repente o Espírito tocou na minha mente e eu digo, olha, esse texto aqui é interessante também. Tá? Então, a unidade na fé, ela não vai ser produzida porque o irmão Rogério se pregou e todo mundo acreditou no irmão Rogério. Isso não vai ser produzida assim. Ela vai ser produzida quando o irmão Rogério se apresentou um assunto, eu vou estudar por mim mesmo, nós vamos estudar por nós mesmos e nós vamos chegar à conclusão do Espírito. Isso é unidade de fé. Simplesmente concordar não é unidade de fé. Às vezes lá na frente você é aprovado e você não sabe defender. Como é que é a unidade de fé? Se irmão A consegue defender, você não consegue. Como é que é a sua fé? A gente diz que há muitas pessoas que não sabem o que creem. Já imaginou a gente estar numa situação dessa?
Imagine você, imagine os outros não. Eu imagino eu mesmo. Imagina eu me deparar com a situação, de repente pregando aqui na frente para os irmãos, e me deparo com a situação que eu mesmo não sei explicar a fé que eu acredito. Como é que tu crê numa coisa que nem, não sabe nem defender? Melhor ficar calado nesse caso. Então, não sei. A mulher que trabalha não quer estar avançando pela mulher. Ela comecei a mandar para uma igreja. Qual é a mãe de a Assembleia de Deus? Eu digo, mas ela ia para a Assembleia, ela ia para a Católica e ia para a Igreja Adventista. Aí eu falei para ela, disse assim, mas só que eu disse para ela que não é certo isso que ela estava fazendo. Ela tem que escolher uma para ela poder se decidir qual que ela vai. Aí disse, mas tu der a palavra, mãe, não tem disso não, tu der a palavra, eu disse sim, filho. Aí a cabeça da pessoa como é que fica? Chega na Assembleia, a pessoa diz uma coisa, lá na Adventista diz outra, na Igreja Católica fala outra coisa. Aí ela pega no final, ela concordando, se vai depender como a pessoa fala, né? Tudo. A pessoa tem que se decidir, ficar num lugar ou ficar no outro, ficar bagunça, uma coisa desagitada. Ao invés de a gente. As pessoas acham que é uma vantagem, na verdade se torna um prejuízo, porque você. 3 igrejas pregando 3 doutrinas diferentes e você achar que as 3 estão certas. O pessoal hoje diz que não é uma verdade absoluta. Uma igreja diz que é para guardar o sábado, a outra diz que é para guardar o domingo. Como é que as duas podem estar certas? É igual o irmão Antônio Domingo, né? O irmão Antônio Domingo, o outro lá perguntou, irmão, a igreja está certa ou o grupo está certo? Ele, irmão, a igreja está certa e o grupo está certo. E desse jeito É medo de tomar posição, de ser rejeitado. Desse jeito aí fica difícil, né? Perder a amizade, somente. Então, a unidade na fé. Não quero, vou fazer aqui direto, tem irmão que sabe tudo. Eu não quero unidade de fé com qualquer pessoa. Não quero. E eu também não quero que ninguém queira unidade de fé comigo em qualquer coisa, não. Porque o dia que eu estiver errado, eu quero que o irmão chegue para mim e diga, irmão, você está errado. Tá aqui a prova. Você vai deixar eu me perder? Se deixar eu me perder, a culpa é sua. É a pessoa, uma responsabilidade grande. Ei, lá naquele dia, sabia que o Maurício estava errado e tu não corrigiu ele. Tá aqui, o sangue dele está na tua mão. Eu prefiro que o irmão discorde de mim para me manter na unidade de fé do Espírito, do que ficar concordando comigo em toda coisa e deixar me perder por causa de uma opinião que eu tive. Agora eu também digo uma coisa, estude. Porque ele só dizer que eu estou errado também. E eu também digo a mesma coisa, irmão, se você está errado, você peça a prova. Você diz, irmão, prova que eu estou errado, porque eu quero ter a unidade de fé do Espírito. Eu quero ter a unidade de fé pela qual Cristo orou. E essa unidade de fé não vai ser facinha assim, não. Mas é possível alcançar ela. Nós temos que orar por ela, a gente não anda pela unidade de fé. Nós temos que orar. Geralmente a gente começa a orar mais, sabe quando? Quando dá algum assuntozinho assim mais polêmico, aí começa a dar um negocinho. Ô Senhor, tem misericórdia, a igreja tá. Mas quando nós nem. Então, a unidade na fé. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, rogo, eu peço para vocês, irmãos, era irmão de fé dele, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digam todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões. Há consenso e há um dissenso. Consenso é quando a gente concorda. Dissenso ou dissensão é quando a gente discute alguma coisa. Você vê dissensão, que é dissensão, é diferente de consenso, que é quando a gente concorda. Não, mas aqui a gente tem um consenso. Ou seja, a gente concorda aqui. Quando tem uma dissensão é por quê? Porque a gente discorda de alguma coisa. Como é que a gente resolve isso? É um falando mal de um, o outro falando mal do outro. Não é assim que resolve? Não. Não pode estudar. Bora botar os textos na mesa. Analisa. Estuda. Sintoma grave. Não quero estudar não, eu digo. Meu amigo, cada um possível. É assim que vai ficar agora. A busca da unidade de fé é isso. Eu discordo do irmão de Elcio, o irmão de Elcio discorda de mim. Digo, vamos estudar assim. Como é que você entende diferente? Como é que você entende? Não, boa. Como é que você entende? Qual os textos que você usa como base? Bota lá os textos, vamos estudar então. Pode ser que
a gente chegar a um consenso, pode ser que não chegue, pode ser que um seja mais orgulhoso que o outro, não queira aceitar a opinião do outro, mas é problema de quem tem orgulho grande, né? Mas a atitude correta é, há uma dissensão, nós discordamos em determinado ponto, o que é que a gente faz? Não somos irmãos de fé, ou pelo menos não diz que somos, bora estudar. A gente está tanto tempo na caminhada, não tem nem como estudar com o irmão que é meu irmão de fé. Bora, moço. Não, mas o irmão tem menos tempo do que eu. Então, de repente ele tem um texto que eu não conheço. Mostra o texto. Não garanto que eu vou concordar, não garanto que eu vou ouvir. Vamos estudar e vamos analisar. Se for verdade, eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Estava estudando quinta-feira com um rapaz, aí terminou o estudo, e a mensagem que eu estava para ele era assim, que Deus tenha misericórdia de você. Aí o Espírito tocou e disse assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque às vezes a gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que é melhor que o outro, né? E Deus tenha misericórdia de nós, porque eu também quero misericórdia. Então, se há algum assunto, por exemplo, aqui, irmão, tem determinado assunto que eu discordo. Chama o irmão e diga, irmão, vamos estudar esse assunto aqui comigo. Tal dia você pode ir lá em casa para estudar esse assunto. Eu não concordo. Os irmãos aqui que me conhecem mais pessoalmente sabem que tem assunto aqui que eu não concordei no começo, né? Por exemplo, o assunto do véu. O assunto do véu eu não concordei, não. Eu cheguei de irmão e irmão, não concordo, não. Para mim, tá certo? Depois de estudar com ele, ainda disse, continuo não concordando. Veio o Severino e a Juliana aqui e disse, quando tu for lá em Taguatins, a mãe pediu para pregar esse assunto. Eu digo, não vou pregar não, quando eu tenho convicção desse assunto. Eu não creio que é verdade. Depois eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu estudar, né? Eu não tinha estudado o tema profundamente e estava discordando de tudo. Eu disse, não, peraí, bora. Foi até um dia que a irmã estava aqui. A primeira vez que eu estudei sobre o assunto, depois em casa eu estudei de novo, depois eu estudei com o irmão de novo e fui estudando. Quando eu fui lá, eu digo, agora nós fala do assunto, porque agora eu sei. Então, se eu discordo de algum assunto que os irmãos pregam, pois chame o irmão e diga, irmão, bora estudar o assunto. Eu tenho uns textos aqui que dá a entender isso. Você tem outros textos, me apresente. Eu vou dizer um sintoma muito perigoso. Mas, moça, é perigoso demais. Tem gente que não tem noção. Irmão, não quero nem estudar. Isso é apostasia. Não quero estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, com irmãos que eu tenho razão para crer, que eu digo que são meus irmãos de fé. A gente tem que tomar cuidado. Eu posso ser, eu não concordo. Que nem todo mundo concorda em toda coisa. Eu digo, irmão, mas eu estou aqui, nós precisamos mais estudo. Porque eu quero entender o assunto. Eu entendo assim. Como é que você entende? Vamos estudar o assunto para a gente chegar num denominador, como chegar na unidade de fé que a gente está orando e buscando. É assim que vamos chegar à unidade de fé. Não é dizendo, fulano está errado e o outro de longe, fulano está errado. Senão, vamos estudar. Vamos lá e vamos estudar. Ou então vem aqui e vamos estudar. Senão vai continuar, vai chegar até o fim. E lá no fim, se for com esse sentimento de luta, se perde todos os dois. Ou então, se um tiver sentimento de estudar, o outro não tiver, o que está com sentimento de estudar para unir, salva. O que não está com sentimento de estudar para unir, se perde. Isso é sério. Não é brincadeira não. Perdição e salvação. A gente está fazendo querer. Na câmera da fé esse tempo todo. Então, Paulo diz assim, eu rogo em nome de Jesus que vocês falem a mesma coisa. Mas como é que não vão falar a mesma coisa, não? Se a gente não está em comunhão constante. Ele diz que um dos meios que Deus proveu para que a igreja esteja em unidade chama-se congregar. É a união constante. As reuniões da igreja. É por isso que aquele texto lá de Testemunhos para Ministros, página 508, se não me falha a memória, diz que é nas campais, nas assembleias locais da igreja, em toda reunião que há trabalho em favor de almas, é uma ocasião em que Deus pode derramar seu Espírito. Por quê? Porque o povo está unido. Está lá no propósito de ganhar almas, eles estão unidos. Ah, meu irmão, eu não gosto dessas coisas não. O Espírito desce lá e você fica sem. É sério, né? Eu ficar sem o Espírito de Deus. Então, que diga a mesma coisa. Como é que eu vou dizer a mesma coisa? Eu vejo o irmão lá, uma vez na vida, nem um telefone, nem uma mensagem, nem no estudo com o irmão. Como é que a gente tem a mesma fé? Como é que a gente vai ter uma fé comum? E que não haja entre vós dissensões. Irmão, mas não há, não? De vez em quando não aparece, não há dissensão? Aparece.
Agora eu vou ficar com raiva. Não, vou estudar. Dissensão aparece, a gente resolve. Casal não tem discussão, não? Porra, que é casal. Todo casal tem. Ai, ficar brigado o resto da vida. Não, meu filho, minha filha, sente aqui, bora conversar. Bora resolver esse problema. Tá assim, eu não gostei disso. Ah, eu não gostei disso também, assim. Vamos conversar e vamos resolver. Ou vai ficar brigado o resto da vida. Pense num maravilhoso, né? O marido emburrado para um lado, a esposa emburrada para o outro. Aí vai ficar assim o tempo todo. É semelhante na igreja. Ah, o irmão pensando de um jeito, o irmão pensando do outro. Nossa, que coisa maravilhosa, que unidade danada. Não, irmão, senta aqui, bora conversar com nós. Querem ir pro mesmo céu, mas... Né? Diz que o Chico, céu é esse que vocês vão. Entendeu? Não, vamos, senta e vamos resolver essa dissensão. Essa dissensão entre os santos, ela vai virar consenso. Agora deixa eu dizer uma coisa também. Tem dissensões que vai virar consenso entre os ímpios, viu? Essa é a preocupação da gente estar examinando as escrituras. Tem dissensão, tem diferença de pensamento que vai virar consenso entre os ímpios. Aí é onde eu tenho que tomar cuidado, examinar por mim mesmo para mim não me unir com o ímpio. Porque aí não tem vantagem, é melhor estar desunido. União nem sempre é bom. Como é que é isso? União nem sempre é bom. Se eu estou unido com quem está errado, se eu estou unido com o ladrão, é bom isso? Não é bom você estar de boa com todo mundo. Eu estou de boa com o ladrão, com o assassino, com o estuprador. Eu digo, não quero não. É nesse tipo de união que Paulo falou, não. Não é por esse tipo de união que Jesus Cristo orou, não. É a união na fé, e é na fé que foi dada aos santos. Efésios 4, versículo 5, se não me falha a memória, diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Só tem uma fé que salva. Por mais que tenha um assembleano, católico, adventista, metodista, batista, luterano, 34 mil aí, é muito demais. Por mais que haja tantas, só há uma fé verdadeira. E é nessa fé que eu quero estar unido. Com quem também estiver buscando essa fé verdadeira. Com quem me estiver buscando, eu digo não. Não, eu quero estar unido com você. Eu digo não. Nesse conteúdo, eu não quero não. Engraçado que todo mundo está certo, né? Todo mundo está certo, né? Eu já falei para vocês que os espíritos, todo mundo. Então, na sua verdade, né? Eu digo isso porque às vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que tem que haver união de qualquer jeito. Ou com qualquer um. Não. Nem sei que é errado. É como se você tivesse que aceitar toda coisa que seu filho faz. Eu amo meu filho. Tenho que aceitar tudo que ele faz. Não. Está errado. Mas eu amo ele justamente porque você ama que você não aceita tudo. Ele rouba, eu aceito. Tá certo. Se ele aceita tudo que o filho faz, o zelo e os acertos, tudo, ele não ama ele não. Essa é a prova que não Mas só ama. na cabeça não ama ele não. Entendeu? Não. O mundo hoje ele está muito morfinho. O pessoal mais velho fala, né? Ah, não, tem que estar sempre unido. Eu digo, não, certas coisas eu não quero. Não, tem que aprovar tudo que o filho faz. Tem que aceitar tudo. Também não. Ah, mas tu é intolerante. Eu não estou nem importante. Pode chamar de intolerante. Eu quero estar unido na verdade, na justiça, no Espírito de Cristo. Eu vou aprovar o que for correto, quero falar que é correto. O que não for, eu digo que está errado. A Bíblia diz Meu papel é esse. o que não corrige, não tem amor. Deus corrige não corrige, porque ele nos ama. A mesma coisa ele faz com os filhos. Tem um texto As de, pessoas que a gente gosta. acho que é Apocalipse 3, acho que é 19, é 17. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amam. 19, né? Eu repreendo e disciplino a todos quantos amam. Então, o pai que ama o filho, nem sempre vai concordar com ele, nem sempre ele vai aceitar, nem sempre ele vai ser aquele compreensivão, né? De aceitar tudo. Não. O amor, justamente porque ele ama, porque ele quer o bem, ele vai fazer às vezes o contrário do que o filho quer. Da mesma forma, para me poder me salvar, às vezes vai ser necessário estar desunido com certas pessoas para estar unido com certas pessoas. Unidade de fé não é estar de boa com todo mundo, pensando a mesma coisa que todo mundo não. Então, Às vezes até no serviço assim, tem que ter, né, as pessoas que conversam mais, as que conversam bom dia, boa tarde.
Todo mundo tem isso. Todo mundo tem aquela afinidade maior com alguns. Jesus Cristo tinha vários discípulos. Ele tinha vários. Tinha os 12, tinha os 70. Provavelmente tinha mais alguém que seguia ele. Desse discípulo todo, ele tinha 12 que era mais próximo dele. Desses 12, tinha 4 que era mais próximo de Jesus. Era Pedro, Tiago, João e André. Desses 4, tinha 3. Era Pedro, Tiago e João. Desses 3, tinha 1. Que ele era mais próximo, que era o João, que era o mais novo. Então é natural que seu ciclo de amizade ele não seja tão expansivo assim. A ponto de você fazer amizade com todo mundo. Fazer amizade é uma coisa. Estou falando de você conversar com a pessoa, dar uma palavra, dar um bom dia. Entenda? Agora, a amizade, aquele círculo próximo, eu estar me abrindo com a pessoa, conversando com a pessoa, indo para um lugar ou outro com a pessoa, ele não é todo mundo lugar aí, não. Ainda mais quando você se torna cristão, sempre a amizade diminui, né, mãe? Eu lembro que aqui na minha rua que eu tinha amigo aqui todo jeito, eu tinha amigo nessas ruas aqui perto de casa aqui todo jeito. Hoje em dia é contado com meus amigos. E todo mora longe. Mas é assim. Aí Paulo diz assim, antes, ao invés de haver dissensão entre vós, antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Ou seja, vocês vão falar a mesma coisa, porque vocês vão pensar a mesma coisa. Mas não é assim. Ah, o irmão de Elis pensa assim, eu tenho que pensar assim. Não, eu e o irmão de Elis temos que pensar de uma forma. Não é eu tenho que pensar igual ele ou ele tem que pensar igual ele. Não. Nós dois temos que pensar como Cristo. A mente de Cristo. É 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, eu não posso dizer isso, sinceramente. Nesse sentido de estar pleno. Nós temos a mente de Cristo. Mas eu oro, Senhor. Misericórdia. Eu quero ter a mente de Cristo. Né? Agora, olha como é que vai ser produzida a unidade. Eu estou buscando a mente de Cristo. O irmão de Elis também. Não é eu estou buscando a mente do irmão de Elis ou o irmão de Elis buscando a minha. Eu estou buscando a mente de Cristo. O irmão de Elis também está buscando a mente de Cristo. Vai haver unidade aí, ó. É aí que vai haver unidade. Sejam unidos em um mesmo pensamento. Mas que pensamento é esse? O pensamento de Cristo. Mente, na Bíblia é sinônimo de pensamento. Tem o mesmo pensamento. Quais são os desígnios do Rondielis? Quais são os meus desígnios? Qual é o seu desígnio? Deus vai unir esses, que eles têm o mesmo propósito, o mesmo desígnio, os mesmos intentos, os mesmos projetos, propósitos. Agora não está querendo ir para festa, para bagaceira, namorar com o outro. O outro está querendo ler a Bíblia, orar, levar a palavra para os amigos, para as pessoas próximas. Tem unidade aí, tem? Não tem. E é natural que não tem. Um quer o céu, o outro quer a terra. Vai chegar um momento que um vai ganhar o outro. E não é o que está pensando que você não. Mas tem pessoas que o ruim ganha o bom. João 17, a partir do versículo 21. A partir do versículo 20, viu? Esqueci de trocar ali o númerozinho. João 17, 20. Se não me falha a memória. Na oração de Jesus, chamada de oração sacerdotal, ele ora assim: e não rogo somente por estes, ou seja, ele não orava apenas pelos discípulos da época dele lá, que estavam próximos a ele. Tanto que ele fala estes, ele não fala esses. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, de Jesus. Até não só por esses que estão agora, que eu quero que eles sejam unidos, mas não é só esses aqui não. Vai haver mais pessoas na frente que eu quero que eles também sejam unidos. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Geralmente a gente lê aquele texto de João 10,30, eu e o Pai somos um. A gente entende aquele texto errado. Você quer entender aquele texto? É só olhar para esse texto aqui. Você entende? Porque geralmente as pessoas dizem assim, não, Jesus disse, eu e o Pai somos um. É a mesma pessoa. Não, ele não está falando isso. É como aqui, que também eles sejam um. Como é que eu e o Rogério somos um? Vai entrar dentro do Rogério, você abre o Rogério primeiro, entrar dentro, assim, como é que vai fazer? Pois é. Essa unidade, eu vou já mostrar o texto mais na frente.
Vai ficar mais claro. Essa unidade, ela não é unidade em pessoa, em personalidade. Você lembra do texto que o pastor citou aqui, então, desde a semana, eu acho, que diz que Cristo, ele é Deus na infinitude, mas não na personalidade? É porque o Pai é um e o Filho é outro. É só isso. Mas ambos são infinitos, são eternos. Mas o Pai é uma pessoa, tem a personalidade, e o Filho tem uma personalidade. É duas pessoas diferentes. Mas como que eles são um? Porque eles têm propósitos iguais. Quando é que um casal se torna um? Pensamento. Os pensamentos, eles convergem no mesmo sentido. Agora, se um vai para a igreja, o outro bebe. Um gosta de orar, o outro gosta de usar droga. Como é que tem unidade aí? Como é que tem unidade num relacionamento desse? Se os propósitos são totalmente antagônicos, um vai para um lado, o outro propósito vai para o outro. Como é que há unidade no casamento? Como é que pode ser? Esses aqui são um só. Dá um ser um só. Se os pensamentos é tudo diferente. Cristo orou que todos os meus discípulos, os discípulos dele, sejam um. Isso vai acontecer. Viu? Todos os discípulos de Cristo vão ser um. Os que não são de Cristo, Cristo levou, como Judas, esses não vão ser um. Pode ver que eles saíram. Não eram com os discípulos de Cristo. E eu lhes dei, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ele falando com o Pai. Agora um detalhe interessante. Ele deu o quê? A glória. Para que nós sejamos um, sabe o que é preciso primeiro? Glória. Caráter. Você está em busca de que caráter? Seus objetivos são quais? Quais são os seus anseios? Se você não tem o caráter de Cristo, os objetivos de Cristo, você não vai ter unidade com os servos de Cristo, não. Agora, Cristo deu a glória dele para os seus discípulos para que eles fossem um. Aqueles que compartilhassem da mesma glória, do mesmo caráter, eles seriam um. Porque os objetivos eram os mesmos, os propósitos eram os mesmos. Agora, como Judas não tinha o mesmo propósito, não tinha o mesmo caráter, não recebeu da glória de Cristo, ele era um com os outros. Chegou até o ponto de vender a Cristo por 30 moedas de prata. Alguns estão vendendo bem mais barato, né? Na verdade. Agora, quando esse povo for um, aí a gente volta para o versículo 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que o Pai enviou o Filho? Se nós dizemos ser representante de Cristo, é uma briga sem fim, rapaz. Como é que o mundo vai crer? Dizer, ali é irmão. Aquele outro é irmão também. São dois mandamentos que só vive falando mal do outro. Eu lá quero estar no meio desse povo. Eu não acho. Acontece ali na família, algum fica falando mal do outro, né? Misericórdia, não quero fazer parte dessa família, não. A mesma coisa na igreja. Ela fala mal do um, fala mal do outro, fala que um é feio, um é não sei o que, o outro é não sei o que. Aí diz, misericórdia, vai entrar nessa igreja e vai começar a falar mal de mim também. Ele que disse que é servo de Cristo. Eu quero fazer parte. É Jesus que foi enviado pelo Pai. E tu que é testemunha. E disse, não, eu não quero ser emprego, não. A gente quer dessa igreja. A gente tem a fé muito fraquinha. A evidência é ruim. Mas isso não quer dizer que é para não sair, não. Na verdade, todo mundo, bem no começo da fé, é tendencioso a isso. Porque os maus exemplos, né? Quer sair, quer abandonar a fé por causa disso. É uma evidência ruim? É. Mas eu não abandono a fé por causa de porque então faz isso de errado, eu também faço. Hoje, já tem um pouquinho mais de experiência, a gente pensa isso. Mas também não é. Eu vou saber porque o irmão fulano tal erra. Eu também erro. É porque vai olhar para os erros dos outros e não olha para Cristo. É isso. Se você olhar para Cristo, você sabe. Aí você olhar para aquele e dizer, coisa maravilhosa, eu vou ficar bem mesmo. Então, para que o mundo creia que o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, e que nós somos testemunhas disso, nós temos que ter unidade. Quando o Espírito desceu lá em Atos 2, eu vou mostrar uns textos para os irmãos, de como que era a unidade deles. Isso que a gente já leu, né? Ó, para que sejam um, que mais embaixo, eu
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A oração de Cristo era para que os discípulos fossem um, como ele e o Pai são um. Peraí, se não tem como eu e o Rondiel ser a mesma pessoa, então é porque o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Porque é no mesmo sentido. Que sejam um como nós, Jesus falando, como eu e tu, Pai, somos um. Não estamos nem em pessoa. Eu neles, olha como é que é o processo. É o Pai no Filho, o Filho em nós, para que nós sejamos perfeitos em unidade. Se Cristo habita em cada um dos irmãos aqui, inclusive em mim, nós teremos unidade. Mas se Cristo não habita em mim, os irmãos vão estar unidos e eu não vou estar unido com os irmãos. Aí quando chegar o dia do derramamento do Espírito, cai em vocês e não cai em mim. Não tem unidade. Cristo não está habitando em mim. Só vai haver unidade de fé, na fé verdadeira, naqueles em quem Cristo habita. Porque tem uma videira verdadeira no centro e os gainhos vão sendo conectados ali, tá? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O mundo vai conhecer quando eles estiverem unidos. Isso será um testemunho em prol do Evangelho. E esse testemunho em prol do Evangelho vai falar tão forte, mas tão forte que não vai dizer realmente. Agora eu estou vendo Cristo. As pessoas veem. As pessoas veem Cristo nas nossas atitudes, o que a gente fala. Não é o que a gente prega, não. Às vezes não é o que a gente prega, né? Mas geralmente, a gente fala do testemunho para ministros, que aquilo que o pastor faz é muito mais importante do que ele prega. Porque pregar eu acho fácil. Agora fazer, dizer assim, isso faz tudo que tu prega. Eu digo, não, ainda não. Não, agora para Jesus me ajudar a fazer. A pregar e falar é fácil. Não tem que amar o próximo, viu? Tem que fazer isso aí. Agora tu faz. Falar para os outros fazer é um negócio fácil danado. Mandar. Tem alguma coisa que o pessoal gosta mais do que mandar? Mandar os outros, faz isso, né? Faz isso. Agora deixa eu mandar você fazer. Mandar os outros é fácil. Dizer para os outros fazer é fácil. Ah, irmão, tu tá errado. É fácil você falar. Agora escute. Fulano tá errado. Vai fazer isso. Aí a mensagem é ruim. Atos 2,42. E perseveravam, insistiam. Eles eram pacientes. O que é ser paciente? É esperar alguma coisa, é insistir naquela coisa. É você fazer 2 panelas de arroz e todas as 2 queimar, jogar todas as 2 fora e tentar uma terceira ainda. Por exemplo, né? E já para. O sangue esquenta, a raiva começa a se de novo, vou tentar de novo. Isso é perseverar. É você insistir numa coisa que aparentemente não está dando resultado, né? Então eu vou tentar de novo. O perseverante ele tem que ser paciente. Não existe perseverante que não seja paciente. Ele tem que ter paciência para ele poder dizer, eu vou fazer de novo. Não deu certo, vou de novo. Não deu certo, vou de novo. Se eu sei que isso é certo, tem que fazer isso aqui, vou de novo. No que é errado, não. No que é errado, na hora que... Não espere nem dar errado, não, nem vá. É no que é certo, viu? Perseverança. Porque a perseverança dos santos é na guarda dos mandamentos de Deus, na fé de Deus. Tem um povo que persevera em quebrar a lei. Isso aí não é para perseverar, não. Se ele for pare logo por aí, não persevere, não. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O pessoal pode falar mal de doutrina. Irmão, por que todo da igreja por causa da doutrina? Doutrina é diferente. O ensino de Cristo é diferente. Pô, você fala de doutrina, eu digo. Lembra daqueles discípulos lá de Atos 2? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqueles que se converteram ali em Atos 2. Cerca de 3.000 pessoas na primeira ocasião. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles buscaram conhecer a doutrina e perseveravam. Insistiam. Mesmo enfrentando a oposição, eles insistiam. E no partir do pão... Olha o da panela. Nem sempre precisa ser muita panela, né? Sabe por quê? Porque o partir do pão, hoje em dia não parece isso. Mas antigamente o partir do pão junto, ele significava amizade, unidade.
Com quem que você come? Geralmente. Tu almoça com quem geralmente? Família. Não é com a tua família? Tu não chama os irmãos da igreja de irmão? Você tá falando isso mais, não é? Tá sim. Tá sim. A gente quer distância do irmão de que eu. Quer ir na casa. Eu não quero dar despesa. Ele tinha muito isso, a gente tá sempre com ele. Às vezes pede o propósito. É, Porque tem os excessos para todo lado, né? tem. Tem a temperança e tem um fio formalismo e tem o extremismo, né? Dos dois lados. Tem que só para comer. É tanto que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. Ali, o pessoal geralmente só associa a questão de Santa Ceia. Tinha gente que chegava antes dos outros, porque ele era um junta panela. Chegavam antes dos outros, enchia a barriga e os últimos que chegavam ficavam sem comer nada. Tava lá as coisas lá de chegar. Tava só o resto. Se tinha alguma coisa. Enquanto uns se fartavam, enchiam a barriga, outros ficavam com fome. Qual era o propósito ali? Era a unidade? Era... Não, era encher o bucho. Como para encher a barriga e encher em casa? Quer comer para deixar os outros com fome? Então não só comer em casa então. Junte panela com os outros não. É bom que não passe nem vergonha. Agora se eu vou... Não, vou levar um prato aqui, manda essa levar um prato. Eu levo lá, nós dois, bota lá, eu chego antes, como tudo e deixo o unidade sem fome. É misericórdia também, né? Vou nem evitar a panela, pega só seu prato e come. Eu vou pegar um pouquinho de... Aí você quer? Então eles insistiam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é comunhão? Se você dividir a palavra em duas, você entende. Comunhão. É uma união comum que eles têm. Entendeu? Eles têm propósitos comuns. Eles comungam. Quer comungar? Tem que pensar comungar é feio. É porque geralmente fala na igreja católica comungar, né? Comungar geralmente o pessoal associa muito a questão da rocha. Né? Comungar, irmão, é estar em comunhão. Eu não falo comunhar. Eu falo comungar. Você vai pegar o verbo, você vai quebrar ele todinho e vai dar o quê? Comungar. Eu quero comungar com os irmãos. Não quero comunhar com os irmãos. Quero comungar com os irmãos. Eu quero estar em comunhão, juntos, ali reunidos, conversando sobre a palavra de Deus. Isso é comunhão. Hein? Comungar não está errado não. E também nas orações. Ah, irmão, nem sempre tem como eu ficar junto com os irmãos, mas pelo menos o objetivo da oração é parecido? É o mesmo? De repente um está orando, você me dá um carro. O outro está orando, Senhor, perdoa o meu pecado. É comunhão nas orações, isso aí. Aí eu tô orando, Senhor, não deixe faltar um pouco de cada dia. Entendeu? Ou seja, o objetivo das orações, eles têm que ser os mesmos. Uma coisa que os discípulos faziam muito, fora as reuniões que eles tinham, eles oravam juntos, muito. Eles tinham muito o hábito de fazer isso, orar juntos. Eles iam para casa às vezes do irmão, de repente combinava, né? Eu posso ir fazer uma visita aí, a gente fazer uma reuniãozinha de oração, de repente meditar no texto. Sem ser o dia de culto. Ia lá e estava os irmãos, rapaz, bom dia, fulano tal, irmão. Destacar fulano tal, irmão, pode ir aí fazer uma visita, tá aí, irmão tal. De repente combinar um dia na semana e dizer, eu quero dizer pra gente fazer a oração. Eles tinham esse hábito. Nós temos? Não. Aguentemos a lapada, então. E nos consertemos para pegar de novo. Né? Verso 44 de Atos 2. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmão Maurício, não deve um pouquinho de saúde. Quer minha água, moço? Vai caçar pra ti. A gente é bem apegado com o que é seu, né? Não vou pegar pra ti também. Se eu peguei pra mim, por que eu pego pra ti? Tu tem duas pernas? Tem dois braços? Tem mão pra pegar? Os santos que criam, eles estavam juntos, só que eles não estavam juntos apenas em corpo, porque nós estamos juntos. Não estavam aqui juntos aqui no mesmo lugar. Mas de repente não está em comunhão, não tem tudo em comum. De repente eu tenho um saco de arroz lá em casa, morro de elas. Aí botar o último copo de arroz na panela para fazer, e eu lá no saco de arroz. Nós estamos no mesmo lugar. Eu nem preocupado se os irmãos de elas têm que comer amanhã. Eu sei que eu estou tranquilo aqui, eu sou sossegado. O irmão de elas, ele se vira. Eu não trabalhei para conseguir, porque ele não trabalha também para conseguir. Isso é união?
Isso é ter em comum? Não, moço, como é que é isso? Eu chamo de irmão pra quê? Será que é um ser humano bom, uma criatura dessa? É meu irmão, rapaz, irmão de essa, que é meu irmão de fé. Tá passando necessidade aqui porque ele trabalha. O irmão não sabe pensar. Lembra lá de chegou um período que o pessoal lá de Israel ele começou a murmurar contra Deus. E algumas pessoas pensam que eles estavam passando necessidade, né? Até o caso lá que o Senhor mandou o maná. Tá passando necessidade não. Sabe o que era que eles estavam com medo? Que a provisão que eles tinham acabasse. Não tinha acabado. Ficou aí que a parte tem 30 volumes de arroz. 30 sacos de arroz aqui. Paiol, o pessoal chama, né? É, paiol aqui. Onde é isso? Um pacote de arroz, né? Eu digo, mas se eu der um volume desse aqui, vai ficar só 29. Mas perde acabar. A mentalidade do povo é essa hoje em dia. Se eu der um volume para ele, isso aqui ia dar tantos anos. Agora não vai dar mais. Porque eu vou dar. O que ele não faz? Entendeu? E às vezes O pensamento estraga. O pensamento é esse. Deus diz, pois tá bom, eu vou fazer tu ficar só com um pão para tu largar de ser besta. Largar de ser orgulhoso. Por que não pega um e dá pro teu irmão? Você morre de fome, você estraga. Você pode ter 30 volumes de arroz. Estou só dando uma ilustração. Você pode ter 30 volumes de arroz num paiol. E você ainda pode morrer de fome com aqueles 30 volumes. Você pode morrer com aqueles 30 volumes de arroz naquele paiol. E Deus dizer, ficou aí, né? Não tem nem parente. Pode transferir lá por Deus. Tá orgulhoso por causa desse negócio? Vou te tirar aí. Dá um jeito de estraga. Tente encontrar tantas cabeças de gado. Né? Orgulhoso. Você cai no raio, acabou as cabeças. Não, esse é um exemplo bem simplesinho, né? Tem pessoas que têm plantas de remédio, né? Às vezes as pessoas querem um pouquinho. Eu não tiro não, porque não sei o que, acaba secando e morrendo. Como eu já vi de pessoas que sempre acabam tirando. E aí, o que eu já ouvi, e é verdade, é que quanto mais você quebra a planta, mais ela brota, mais ela vai. Então, se você privar aquilo dali, acaba não vai servir nem para você e nem para você. E é remédio. Quanto mais você quebra, mais nasce broto. Dá até uma lição para nós. Quanto mais a gente apanha, mais a gente dá também. deixa eu contar uma coisa. Na tribulação a gente dá fruto. Aconteceu essa semana lá em casa, Maurício. Lá em casa ficou, tem um meu vacinado, umas coisas que não pagam, né? Aí tirei assim, só tinha assim um pouquinho de feijão, arroz também só tinha que estar na lata e seco. Aí eu digo, mãe, tá bem, o dia do dinheiro vai ser sexta-feira. Aí quando ser domingo eu vou lá no campo. Aí também fiquei tranquila, né? Aí quando foi segunda-feira, não foi domingo, aí deu para fazer. Tempos atrás, quando acontecia isso, na casa ficava doida. Assim, parece, mas aconteceu muita coisa assim, aí parece que ele me ensinou alguma coisa. Aí quando foi segunda-feira, eu fui lá para pegar o dinheiro, porque eu tinha depositado no salário, fui lá para pegar. Cheguei lá, puxei o estrado, não tinha nada. Moça, Deus, eu cheguei lá em casa, assim, desanimada, assim, com vontade de chorar, né? Chorar não vai resolver. De tarde eu vou de novo. De tarde eu vou de novo. Nada também. Aí também. Aí fiquei, né? Dormi, consegui dormir. Aí meu irmão já chegou de noite lá em casa, traz um cartão para comprar o celular para a mulher dele. É ruim de pagar, porque é uma beleza. Aí nós mesmo assim, Francisco arrumou o cartão. Aquilo ali eu fiquei de nada fazendo um chá, não consegui dormir. Um chá de erva doce, aí consegui dormir. Aí quando foi de manhã, eu tive que nós vamos na casa do hotel também. Aí foi de serviço, cheguei lá, passou, não foi na hora do almoço, eu falei pro homem lá, vem cá aquele dia que tu botou lá, ele tem dia de cair na conta, ele olhou pra mim, se não caiu não, disse nada. Aí ele foi olhar lá, olhou, disse, Maria, mas eu mandei o extrato, depois o extrato está registrado lá no meu celular, não caiu não. Aí esse agora eu fiquei cabulado. Aí foi caçar, caçou lá, disse, não, aqui também está constando no meu celular, está constando no aplicativo. Aí disse, mas eu vou botar outro e vou ligar para a minha gerente para saber o que aconteceu. Aí ele não me falou o que aconteceu, para onde esse dinheiro foi. E eu também nem perguntei.
Tem um texto de Romanos 5. O outro caiu. Tem um texto de Romanos 5 que diz assim: e nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Para quem nunca passou fome na vida, pra você ficar sem merendar, igual eu fiquei um dia. Eu tava desesperado de mamãe que fome aqui para meio-dia. Hoje em dia, aí um dia eu fui pro Ministério do Trabalho e Emprego, eu fiquei eu cheguei às 5 horas da manhã, mais ou menos. Fiquei até 5 horas da tarde sem comer. Antigamente minha pressão baixava, eu tinha pressão baixa, né? Minha pressão baixava, eu vim no sol quente, de lá pra cá, cheguei em casa, tá com fome de... Só um pouquinho, pode só um pouquinho pra mim. Finalmente, se passar as horas de eu comer... Irmão, quer dizer que A você pressão- é mamãe bote meu, é? A pressão baixava. Até um tempo atrás eu era. Até um tempo atrás eu era. Eu estava conversando com a sua coisa, que eu passava fome, dava uma raiva tão grande. Ela estava piada. A gente fica estressado. Ligava com todo mundo. Não, é uma coisa que mexe muito com o ser humano. É tanto que foi a prova de Adão e Eva. Não que eles estavam passando necessidade, né? A prova do apetite é a pior que tem. Rapaz, você tem prova com questão de... Vou falar a palavra, adultério. Tem prova. Tem prova com questão de roupa. Tem prova. Mas a prova da alimentação é a pior. É difícil. Não é brincadeira, não. O que leva muitas pessoas na prova da apetite, o que leva muitas pessoas a roubar e a contrair dívidas. E eu sempre lembro de um texto da Celeste falando, diz que ainda que nós tenhamos que comer pão e água, mas nós não podemos entrar em dívidas. A dívida era uma bola de neve. Ela te tira o sono, ela te estressa, ela te angustia, entendeu? Ela envolve o teu emocional, ela te desequilibra. Por isso que ela fala sobre isso. Tem que cuidar de todos os celulares, né? Ela afeta uma comunhão com Deus, porque você quer meditar, quer estudar, você aprofundar, e tem aquele pensamento. Dorme, põe a cabeça no travesseiro, aí vem aquele pensamento. É uma tortura. Por isso que é fácil se aqui. Principalmente para quem é casado, né? Que às vezes falta o alimento, é uma mulherzão que vai brigar no marido. Olha só. Atos 4:32. Diz assim, ó. E era o coração. E era um coração. Eu e o Pai somos um. Pega de novo aí. E era o coração e a alma da multidão. Como é que tu tem o mesmo coração? Isso que cria. Esse não é quantidade. Quantidade de coração, se tinha 3.000 pessoas, tinha 3.000 corações na linha. Só chamou a anomalia genética para ter mais de um. Porque bem não tem não. A anomalia genética. A gente tem que ter um dedo a mais, né? Qualitativo. Diz assim, era um coração e a alma. A alma aqui, cada um é uma alma, né? Agora a palavra alma aqui é traduzida de espírito. No caso é pneuma, né? Ou psique, né? Do grego. Que quer dizer pensamento, mente, viu? Então o pensamento e o coração, os sentimentos e o pensamento dessa multidão que cria era o mesmo. Tinha uma unidade. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Da multidão, dos que criam. Tem gente que acha, irmão, se o cara chegou na minha casa e pediu para ficar com o meu carro, pode pegar, meu filho, pode levar, vá com Deus. O pessoal entende um texto muito errado. Né? Você não pode sair pegar com coisa material, não. Me dê sua casa, então. Quero ver se você se desapega nela. O pessoal distorce os textos assim, muito. A vida deles e a comunhão deles era tão grande que de repente eu tinha bem que um terreno. O terreno estava largado. Paz, irmão, ali tem nem de morar. Mas bora juntar aqui, bora comprar um materialzinho aqui, bora fazer o barraco aqui pro irmão. Bora vir aqui. Não tá morando debaixo da ponte, lá coberto só com lona, arrodeado de PVC. E eu bem aqui na minha casa aqui, tranquilo. Tem um terreno bem aqui.
Tô fazendo nada com o terreno, só lá. Moscante, o pessoal fala. Tem que é pode de rir. Ali embaixo tem aquela de Hilux, que é a casa de 2 andares. Irmãos, tá passando necessidade. Bora fazer uma vaquinha? Que vem, Às vezes não parte nem dele a ideia de outro irmão mais fraco que ele. tem que fazer uma vaquinha. É, irmão, esse negócio de Hilux me lembra. Vamos chegou de Hilux. Vamos chegou de Hilux, merendou, quanto é R$6. Não dá pra ser por 5, não. Vai fazer. Os que mais são os piores. Essa realidade hoje de você O seu é 8. Brincadeira. Vem, mas socorro. repartir bem, casa, terreno, já chegou? Tu acha que é para agora? Ou não é mais um pouquinho para frente? Eu creio que hoje isso pode acontecer. Hoje isso pode acontecer. Se um dos irmãos aqui passa na necessidade a tal ponto que eu tenho algo do qual eu posso me desfazer para ajudar o irmão, eu creio que se é aplicável sim. Porque, tipo assim, você está passando necessidade de determinada coisa. Tem algo meu que é supérfluo. Observa. Havia pessoas que vendiam aquilo que tinham. De repente tem uma pessoa de boa condição. De repente o irmão Diego tem lá a casa dele, tem 2 condomínios, tem 5 casas de aluguel, tem terreno. Aí tem uma irmã passando necessidade. De repente tem a irmã doente. O cara não tem coragem de se desfazer de um bem desse para ajudar o outro irmão. É diferente de eu vou me desfazer de tudo para aplicar na obra. Tudo. Vou vender minha casa, vou vender tudo que eu tenho. Peraí, tem um tempo. Agora, eu vejo um carente de uma coisa. Às vezes eu não tenho coragem de me desfazer de algo que não me é necessário. Não me é necessário. Eu me apego com aquilo de tal forma que o irmão adoece. O irmão morre. Sabe, rapaz, que pena que o irmão... A gente orou tanto por ele, eu digo, mas quando na hora até secar a língua. O que tu fez? De repente eu tenho condições de fazer, de ajudar ele, eu digo, irmão, bora fazer uma vaquinha. De repente os irmãos, talvez tenhamos que o irmão, bora fazer uma vaquinha. Eu digo, moço, não, irmão, peraí. Tem um terreno bem limpo. Terreno, não estou utilizando terreno. Tem muito terreno baldio aqui em Imperatriz. O terreno está lá, largado. O cara não faz nada no terreno. Não vende, não larga a mão, não faz nada. Digo, dá para esperar um pouco? Já vamos esperar um pouquinho. Eu vendo o terreno, nem que eu vendo um pouco mais barato. Quanto é que é a cirurgia? Quanto que é o remédio? Tem um remédio que é 11 milhões, né? Um tal de, daquela AMI. Dessas chamada AMI. Diga, rapaz, dá para vender o terreno. Não me faz falta, não. 11 milhões de remédio. Quando é chamada AMI. Vem de fora. Aí, diga, rapaz, vamos pagar a cirurgia do irmão. Se eu for juntar com o dinheiro dos irmãos, não dá. Eu digo, rapaz, tem um terreno bem que dá para me desfazer agora. Não, porque não me é necessário. Os discípulos tinham coisa que para ele não era necessário. Chegou até o ponto de se desfazer de certas coisas para sair mesmo. Só para pregar o evangelho. Isso tem um tempo. Ninguém sai se desesperando, vendendo tudo. Depois volta, apostada na fé, porque diz, olha, eu fiz tudo isso e o Senhor não me abençoou. Peraí. Agora, se é caso de necessidade, é urgente, se desfaça. Porque senão você morre e o terreno fica. Deus não. Entendeu? Não é que eu vou, qualquer coisinha que deu aqui, eu vou vender minha casa e vou pegar meu carro e vou vender. Porque assim, uma coisa e às vezes ajudar não, e o irmão também tem um patrimônio que podia se desfazer também. Aí tem eu tô esse lado também. Não, eu mesmo não vendia, não. Eu estou sendo complacente com a falta de abnegação também do irmão. É verdade. Concordo. Maurício, Tiago 2, 16 e 7, a partir do 15, né? Fala assim, se algum irmão tiver necessidade, né? De um alimento, de uma roupa, e eu tenho como ajudar. Aí eu falo assim, eu vou orar por você. Aí dispensa ele sem nada. Você tendo ali, eu tenho 2 arroz, depois deu um pro irmão. Entendeu? Divide, Deus está te provando. Não vou dar os 2 porque vai que não. É o Mas caso. você tem dois pacotes de arroz dele. Vai dividir. É o caso que a nossa avó falou. Por exemplo, se o irmão Diego está passando por uma dificuldade, ele tem condições de fazer isso. Por exemplo, eu vou colocar na situação. Eu estou passando dificuldade, eu estou com uma doença, tenho que comprar um remédio, fazer um tratamento, uma cirurgia. Eu tenho meios. Não, vou esperar o irmão Diego vender. Eu digo, não, senhor.
E se fosse o contrário, eu dizia, só se você não vender, você vai ficar, você vai morrer. Mas você é ruim, eu digo, não. Se ele que mais está precisando não está correndo atrás. Agora, outra circunstância, né? O irmão está necessitado, o irmão não tem meios de poder suprir essa necessidade. Eu digo, eu tenho. Não é meu irmão de fé. Fosse minha mãe, eu tinha coragem. Então, aqui, na minha mãe, né? Eu já disse para ela, tem que fazer um cateterismo. Fui atrás, está suspensa, o tempo indeterminado. Aí eu disse para ela, mãe, a senhora fala um empréstimo, a senhora vai ter idade, a senhora fala um empréstimo, a senhora fala um cateterismo, a senhora fica tranquila, fica de bem. Pensa que ela quer, ela não quer de jeito nenhum. Dinheiro, né? Pois ela não quer de jeito nenhum. Aí por mais que digo para ela que a gente ajuda a pagar, mas ninguém tem dinheiro. O meu dinheiro não dá. Não morreu de paz. Coisas as pessoas tomaram. Que o terreno era grande, pois elas tomaram quase todo o terreno, assim, bem na metade do terreno. Entendeu? Aí construíram de alvenaria. Aí hoje, a gente era criança, aí ficamos órfãos, e aí quem que ia? O meu pai não ia no mundo. Aí ficou. Hoje tem uso, ninguém mais tira nada de ninguém, depois que a pessoa mora muito tempo, aí eles ficaram praticamente com a metade do nosso terreno, que era tipo assim, metade um lote. Tinha assim, no caso são 3 casas assim e 2 assim. Eles pegaram o local de 2 casas. Ficaram. E ela emprestou para eles, que eles não tinham. Né? A gente se apega com as coisas que você vai perder, vai ficar aqui. Emprestado, né? Nada. Só que hoje em dia você empresta você. Você tem que ter muita consciência, muita confiança. Só que apertar mal, se tu daria uma casa para uma pessoa, qualquer pessoa diz não. Não. Nem na hora você diz não. É simples, não. Você tem que ter consciência, você tem que saber o que você está fazendo, com quem você está fazendo. Se você faz com um parente. Ah, irmão, agora por causa disso eu não vou fazer. Eu digo, opa, eu não falei isso. Porque às vezes você dá dinheiro para uma pessoa usar droga, eu não vou dar. Mas para ninguém, não é assim não. Eu tenho consciência que ela vai usar o dinheiro para usar droga, eu não dou. Mas se eu não sei, irmão, nada vai, eu digo, eu não sei, você sabe, você tem certeza? Não tenho, eu digo, então não diga. Não, mas ele tá assim, eu digo, e aí? E a pena me deu uma casa, não sei de uma casa que eu morava. Morei nela mais de 10 anos. Depois ela me vendeu, que é a casa que eu moro. Diferente, né? Um cristão ele tem consciência. Rapaz, o Evangelho me emprestou uma casa para morar. 5 anos ela usa capião. Ela usa capião de bem imóvel, né? Então, 5 anos. Poderia. 10 anos que é o campeão. Mas tá em pecado. Porque a casa não é só. Entendeu? Não, mas se você ser uma pessoa ruim. Poderia. Poderia, porque a justiça entende que você não tem outro lugar para morar, que essa pessoa ela não tem necessidade daquele local, tanto que ela lhe cedeu, ela diz, já que você precisa de um lugar para morar e não tem, essa pessoa não precisa desse. E lhe emprestou? Isso é lei dos campeões de bem imóvel. Tem lei dos campeões de bem imóvel. Carro, tem também. Tem lei dos campeões de carro também. Bem imóvel. A do carro não serve. A do carro seria. É tipo assim, é como se fosse um empréstimo também. Eu tenho um carro, eu te empresto o carro. Tu usa ele por determinado tempo. Eu não sei qual a quantidade de anos. Tu usa ele por determinado tempo, né? A justiça observa que eu não tenho necessidade do carro e tu necessita do carro. Para ti é necessidade. A justiça diz, pega. Tu tá por determinado tempo, não é? Emprestou um dia. Lei dos campeões aqui para mim. Mas eu acho que quem criou essa lei foi Faz o tempo. cientista, né? Entendeu? Pode ter sido. Com certeza. Entendeu? Então há essa questão. Eles não tinham. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Rapaz, eu tenho ali uma chácarazinha. Vamos lá. Rapaz, o irmão não está tendo onde dormir, não. Tem quarto lá em casa, não. Lá em casa não tem quarto, não. Mas tem rede, tem colchão, tem um chão bem grande. Se quiser. Porque às vezes a gente também espera que o outro tenha quase um luxo pra gente, né? E rapaz, irmão, quiser passar lá a noite lá em casa, não tem cama, irmão. Rede. Digo, tem chão. Chão, tu pisar, velho. Se tiver, eu digo, nossa, mas rapaz.
Tem gente que vai pra casa dos outros e ainda fica exigindo. Não, mas nem tem. Pelo amor de Deus também. Aqui não era um coração. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? O sentimento era um e o pensamento também. O sentimento era um e o pensamento também era o mesmo. Então, peraí. Se o pensamento e o sentimento eram o mesmo, tanto eu estava disposto a ajudar o meu irmão, como o meu irmão também entendia se eu não tivesse um luxo para dar para ele. Ai, mas só, tá com fome, só arroz e feijão, né? Tem nem um ventilador você como dormir. Mas, moço. Eu lembro que eu fui lá pra casa do Jess, não tava com ventilador, não, Jess. Não tinha dado problema. Eu saí de casa de gás, que eu não vou, não. Não tem ventilador. Chegou lá, choveu. Não ficou frio, né? Mas eu saí de casa pensando, já choveu, não tem ventilador, eu não dormi. Eu durmo sem ventilador, é difícil. Chegou lá e choveu, né? Perto de começar a noite. É, sábado pra domingo. Ele disse, isso aí, olha, dormi, beleza. Engraçado, tá? Até falei pra irmã dele depois. Eu acho que a carga vai já acabar. Porque tem que, quando você coloca o carregador, você passa ele por cima para ele ficar preso. Entendeu? Às vezes eu ainda prendo assim. Deu sinal? Então vamos lá, irmãos. Atos 4:32. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade ela vai produzir paz entre os santos, viu? Ela vai continuar produzindo dissensão entre os santos e os ímpios. Irmão, eu almejo o dia em que não vai haver mais dissensão. Meu amigo, só se você salvar o que for pro céu. Se não, você vai ver. Já aconteceu no nosso meio, tem um problema ali. Aí, irmão, eu queria que não acontecesse mais isso, vai acontecer de novo. Quem quiser escrever aí, pode escrever. Letra bem grande. Vai acontecer de novo. Isso não é evidência de que não temos a verdade, não. Ah, porque a dissensão, gente, é óbvio. Tem um que crê na verdade e um que crê na mentira. Não estou dizendo que é, mas você vai diferenciar ali. Agora, enquanto tem dissensão, irmão, porque na igreja de Deus, eu digo, quem foi que falou isso? No meio dos apóstolos mesmo, sempre. Nem quando Paulo e Pedro, né, tinham um probleminha, tinha Paulo com Marcos, mas resolvia. Então parece que ele ficava o tempo todo. Não, o Marcos é muito frouxo. Paulo viajava com Deixa ele pra lá. de repente ele não quis mais viajar com ele. Ele não gostava de Marcos, não, ele achava Marcos frouxo. Não, deixa. Marcos pra lá, porque não dá certo comigo não. E Paulo, ele era impulsivo também, né? Ele era tipo Pedro, ele era muito proativo, né? Impossível a palavra, ele era proativo. E quando ele tocava um cara muito leve, muito. Ele disse, ixi, não sei. Não é Era uma bacana. pessoa de prontidão, de paralisar. Não era flexível, Tiveram umas discussões. Isso aí é propósito de Deus. Eu já li com pregas evangélicas que é propósito de Deus juntar pessoas de diferente comportamento temperamental, entendeu? Que é para umas se reconciliar com a outra, assim, se ajustar, achar o equilíbrio. Porque se for só quente, quente. Se for só frio, frio. Tem que ser frio, quente, sabe? Aqueles que são mais antigos, aqueles que são, já colocam um pouco de água na comida, sabe? Não, é por aí. É um controlando o outro, para ter o equilíbrio, senão acaba. Senão vai para o extremo de fazer demais e além, ou então ficar aquém, né? Então, procurando guardar a unidade, nós temos que procurar, buscar fazer isso. Nós temos que nos esforçar. Um problema. Não fique esperando pelo outro, não. Você espera pelo outro, o outro espera por você e ninguém faz nada. Nessa casa a gente fica. Não, se não acontecer assim, aqui nós conversamos. E por que não vai lá? Eu vou fazer meu povo. Tem 2 pernas também pegaram. Vai lá. Mas se ele vier, não. Não é negócio se ele vier, não. Ele não pediu perdão, eu ofereço. Vai lá e vê, meu irmão, tudo bem. Que negócio que acontece entre a gente, queira só de falar que,
Aquilo ali passou. Então, você não está falando comigo por causa disso? Esqueça, sei que isso é bobagem. Nossa salvação é mais preciosa do que minha opinião. Até no momento que eu falo muito para os irmãos. Eu não tenho a pegar opinião em questão de doutrina. Entendeu? Não. Irmão, eu penso assim. Como é que você pensa? Bota aí, bora analisar. A gente se apega tanto, se perde com aquela pedra agarrada no pé. Procurem, vou falar de outra linguagem, procurem guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que vai produzir paz é a unidade. O que vai produzir paz entre os santos é a unidade. Unidade de pensamento, de propósito, de desígnio. Essa é a unidade que o Senhor quer que a gente tenha, viu? Não tem como a gente ser, eu e o Rondelo, ser eu e qualquer irmão que seja a mesma pessoa, não. Agora, os desígnios Deus vai analisar. Esses aqui estão com os mesmos pensamentos, a mente aqui é a mesma. Então, sobre esse eu derramo o Espírito. Quando a maioria da igreja estiver unida, está lá no conselho de mordomia, o Senhor derrama seu Espírito. E os outros? Fica sem. Não quer se unir, não? No mesmo pensamento, mente de Cristo? Fica sem. É a consciência lógica. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Qual o propósito de Deus? Era que todos chegassem à unidade da fé. Mas são muitos chamados. E poucos escolhidos. Lá em Mateus 22:14. Irmão, quem aqui foi chamado? Todo mundo aqui. Não, irmão? Sim, todo mundo que foi chamado. Quem foi escolhido? Quem é que define o que é escolhido? Sabia que não é Deus que diz assim, não, tu é escolhido, tu é escolhido. Não, tu não é escolhido, não. Somos nós que demonstramos que somos escolhidos. Ele chamou todos. Agora, à medida que eu respondo ao chamado, à medida que eu atendo aos reclamos divinos, é que eu demonstro que eu sou ou não escolhido. Tá aqui, eu me candidatei a essa vaga no céu e eu estou fazendo esforço. Mas tem que se candidatar e ficar lá, sabe? Pega o dinheiro do fundo eleitoral, hein? Fica só lá, fingindo, senta no banco da igreja. Não muda nada, não tem crescimento. Agora, aquele que realmente ele se empenha e foi chamado, e ele sabe o que, é que ele tem que fazer, ele sabe o que, é que Deus pede, ele se esforça para fazer aquilo, obviamente com o poder de Cristo, esse é a escolha de Deus. Muitos são chamados. Na igreja, de repente tem 100 pessoas. Tem gente que pensa, Deus quando Cristo vai pegar a igreja assim pelo fundamento, né? Pega lá pelo baldrame e levar a igreja para o céu. Não. É aquela multidão que tem ali, Deus vai escolher uns pouquinhos. Você quer escolhido, você quer escolhido. Mas por quê? É porque esse aqui obedeceu. Os escolhidos são esses aqui que obedeceram. É os selados. Esse eu levo, os outros ficam. Pode estar ali na igreja no dia da volta de Jesus. Com a Bíblia na mão. Fica. Porque não há unidade de fé. Os que estão unidos na fé, eles vão. Os que não estão unidos na fé, eles ficam. E ao conhecimento do Filho de Deus, cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Lembra lá de Oséias 6:3? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Alguns foram chamados, conheceram. Mas não foram escolhidos. Por quê? Porque não prosseguiram em conhecer o Senhor. Tem a Jesus como se fosse assim um amuleto. Em nome de Jesus. Pronto. Vai acontecer. Virou moda, né? O nome de Jesus não é mandinga, não. Só diz assim, a paz. Isso aqui vai acontecer em nome de Jesus. Hein? Não fale uma besteira dessa, não. Tem gente que usa o nome de Jesus como se fosse assim uma mandinga, né? É igual o abracadabra. Abracadabra, abre, vai. Não. O nome de Jesus não é assim, não. Ah, foi batizado em nome de Jesus, estou salvo. Não é assim, não. Temos que chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Até chegarmos a todo o conhecimento que Jesus nos quer dar sobre ele. E chegarmos a homem, ser humano, viu? Grego antropos, a homem. Não, irmão, não pode ser perfeito, não. Quer esse texto aqui dizer que até que todos cheguemos a ser humano, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como homem. Nós temos como chegar, está aqui o texto. E outros. Mas parece que não vale esses textos, né? Para mim vale. Salmo 133, verso 1. Ó quão bom.
Maravilhoso. E com suave, mas dá uma tranquilidade tão grande. Quando os irmãos vivem em um, né? Não é suave, não é tranquilo? Eu acho maravilhoso, eles vão tudo unido. Mas vocês pensam que hoje em dia me abala quando tem algum problema no meio da igreja? Eu digo, Senhor, tem um propósito bem aí. Não, vai ter um probleminha ali de compreensão de que nós vamos chegar à unidade, os santos vão. Isso aí pode ficar sossegado. Você se perturbar e querer sair da fé por causa disso, não. Vai continuar tendo problemas, vai até o fim do tempo. Só que os santos eles vão buscar a unidade e vão alcançar a unidade. Aí você vai ver, você vai começar a sentir paz nisso, porque você vê que os santos estão chegando à unidade. Você vai observar isso. Porque a palavra de Deus aí vai atestar, né? Ah, é porque eu acho que tá. Não. A palavra de Deus vai atestar que aquela unidade é na verdade. Quando ela atesta, nossa, fique sossegado. Fazer que nem aquele hino. Pode cair o mundo, estou em paz. O pessoal brincando. Não, estou sossegado. 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, amor de irmão, não fingir. Não fingir. Não fingir. Pode ser fingido não. Amai-vos de coração, não é fingido não. Na frente é uma maravilha. Então, um meus irmãos todos, pelas coisas. Misericórdia. Não pudesse nem olhar na cara do irmão. É, irmão danado, hein? Isso é amor fingido, viu? É melhor você levar uma pessoa pedir perdão logo, procurar resolver, tem que ficar fingindo, que é. Virar as costas, a tesoura come. É. Poxa. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui não é, de novo, aqui não é amor erótico, viu? Ah, porque todo que eu falo de ardentemente for, o pessoal pensa que é amor de irmão, mas tem que ser um amor ardente. A ponto de se o irmão está passando necessidade, você ajudar ele. Se o irmão está com uma doença, ele precisa de uma ajuda, você tem coragem de desfazer de um bem seu para poder ajudar o irmão. Isso é um amor ardente, viu? Que até que eles querem só... Ô irmão, qual é o texto que a irmã Fábio citou? Eu vou orar por você. Digo sim, eu estou com fome. Oração não enche minha barriga não, eu quero é comer. Estou com fome. Está com frio, ô irmão, Deus te abençoe. Não, obrigado por orar, mas eu quero uma coisa para me cobrir. Você ainda fala assim, vai em paz. Vai com Deus. Vai em paz, Deus te abençoe. Oh, isso é amor fingido, gente. Indico, inclusive, o estudo da parábola do bom samaritano. O cara de Deus foi muito estranho. A gente não está ajudando nem os irmãos da igreja. Imagina um estranho. O cara ajudou foi um estranho, viu? Temos que nem de sangue ajuda. Um samaritano ajudou um judeu. Olha a diferença aqui. Um da tribo da casa de Israel ajudou um da casa de Judá. Que ele não se dava muito bem. Ele não parou para perguntar de onde era, que era a pessoa, quantos anos disse, tinha como pagar ele depois. Ele não parou para perguntar nada antes. Tá machucado. Ajudou ele, botou no jumentinho, levou para a hospedaria, tratou ali, passou a noite com ele ali, foi resolver as coisas, disse pro hospedeiro, ó, tá aqui, que gastou, cuida dele, se gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Por um estranho. Tem que falar muita coisa não, né? Às vezes por um irmão, o irmão pode estar moribundo, a pessoa nem mora, nem mexe, nem... Eu não faz nem assim, não sei se eu vou. Isso é uma lição, né? Rapaz, eu costumo dizer, um tapa na cara, você. Tem uns irmãos que vê você está necessitado, que vê na rua, a gente sabe que está precisando, tem uns que passa ali pelo outro lado da rua. Quer nem ser gente. É. Bem Então, assim. tendo amor fraternal em vista, busque, é para buscar isso aqui, é tendo em vista, busque o amor fraternal, não fingido, não é para fingir que gosta não, Gostar, gosta mesmo. se gostar, gosta mesmo, se não gosta, procure meio de gostar, aprender a gostar, Peça a Deus, né? ninguém é que gosta de todo mundo não, eu lhe garanto isso, não diz a pessoa que quer fingir que ninguém é que gosta de todo mundo, mas aprenda a gostar.
Tem uma pessoa que você olha assim, você diz, rapaz, não fui com a cara de fulano tal faz isso de errado, fica meio avesso, né? E eu, como de repente uma pessoa que tem... Tá errado. Vou dizer que tá errado, certo? Mas procurar compreender a pessoa, conhecer, ver o que eu posso fazer por ele. Não, a pessoa já criou ranço já, e não quer nem ver a cara da pessoa, não quer ver. Isso aí tem. Ah, não tem. Tem. Não diga que não tem, não que tem. Todo mundo tem alguém que olha assim atravessado já. Mas tá certo? Vai se salvar desse jeito? Não vai. E pior quando você diz que é irmão de fé. Ah, irmão. Tem gente que fala essa palavra e não entende o que é, né? Irmão fulano de tal. Tem hora que nós até falamos, não chama de irmão não, mas. Ou fingimento danado. Acaba falando mal pelas costas, depois diz, ó, irmão fulano de tal. Não é vou fingir com isso aí. Acaba ver o Ron Jackson aqui, fala dele pelas costas, ele sabe. E aí, meu irmão, bom. Chamando de irmão. Na verdade, irmão da igreja é praticamente mais do que um parente. Ei, irmão. Detesta a pessoa se pudesse nem via. E aí, irmão? E você é fingimento já. Tu não gosta? Vai lá conversar, resolver o problema. Ah, não, mas só na Santa Ceia que faz isso. Vai que você morreu hoje. Vai esperar a Santa Ceia lá na Copa Vai. Deus é a personificação da benevolência. Se você tivesse que pegar a benevolência e dizer assim, o que é benevolência? Definir em uma pessoa, não definir uma palavra não. Definir uma pessoa, Deus. E a misericórdia? Deus. E o amor? Deus. 1 João 4,8. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a personificação do amor, da justiça, da misericórdia, da santidade. Tudo que é de bom, Deus é a personificação. Ou seja, você pode definir essas características, esses atributos na pessoa de Deus. Você não pode definir na pessoa do Maurício, não. Ou de algum irmão, mas em Deus você pode. A Maurício é a justiça em pessoa. É isso. Mas você pode dizer de Deus. Deus é a justiça em pessoa. Justiça personificada. Jesus Cristo era a justiça personificada. Era o amor personificado. Isso você pode dizer. Os que se acham realmente ligados com Cristo não podem estar em desarmonia uns com os outros. Com os santos. Com os santos. Não entendo mal o texto. Romanos 12, 18. Se possível, tende paz com todos os homens. Não é assim que está escrito? Se possível. O capa está quebrando o princípio. Eu vou me unir com ele. Não quero mesmo. Não, você não é humilde. Pode dizer mais coisa que eu não me preocupo com isso. Deixa eu citar um texto aqui de Jones aqui para os irmãos. Livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Jones diz que nos últimos dias nós não teremos reputação. Não teremos reputação. Ah, irmão Ludilene. A mulher deve roubar do tempo. Não, gente, você escreve com a irmã. E a irmã morta de preocupar, nem dorme por causa disso. Aí o Maurício aí. E foi. Aí nem dormiu hoje, Maurício, eu não vou nada. Porque a gente se preocupa demais com o que os outros falam da gente. A gente não pode controlar o que os outros pensam de nós, não. Uma coisa que você diz, outra coisa que a pessoa ouviu. Uma coisa que você quis dizer, outra coisa que a pessoa entendeu. E outra coisa é que eles veem e sabem de tudo. Essa é a preocupação. Se você for está se preocupando com o que as pessoas pensam, você está vivendo. Eu me preocupava muito com isso. Eu também me preocupava. E você tem que colocar que as pessoas não são o centro do universo. O centro de tudo é Jesus que tem que A única opinião que importa é de Deus. Eu tenho que estar preocupado se, dentro daquilo que está escrito, eu estou fazendo de acordo com o que está escrito, com a ajuda de Cristo. Então, o pessoal me acha isso, mas eu estava estudando com o irmão sobre a questão da... Não é nem irmão. Estudando com o rapaz sobre a questão da Trindade. Aí, o caso lá que a gente não colocou o rapaz no grupo, né? Na área do testemunho. Aí eu digo que foi justamente por isso que eu não coloquei o senhor no grupo. Porque eu imaginei que ia causar esse tipo de confusão
Porque o seu primo falou que você é teimoso. Ah, não, você não colocou por medo de ser de moço. Acredite no que quiser. Botar a figurinha de tchau. Eu digo, eu tô nem aí, moço. Foi por isso? Não foi, porque eu vou ter que ficar preocupado em convencer os outros. Eu digo, não foi isso não. Aí, como eu estava dizendo, eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam, né? Até por causa do meu passado. Mas aí depois eu fui, não tenho que me preocupar não, porque Deus e os olhos do Senhor estão vendo, Ele sabe do meu pensamento, então por que eu vou me preocupar? Também Deixa eu continuar pecando, quem continuar falando ou pensando mal de mim. Sossegado. Também o inimigo ele se aproveita de uma mente que fica fraca e aí a pessoa não consegue tirar aqueles pensamentos. Aí o que a gente tem que fazer? Buscar em oração, para que Deus tire aquela impressão na nossa mente, para que você prossiga. Porque o inimigo quer mesmo que você fique presa naquilo, aí você não desenvolve, porque você fica no passado. Fica só remoendo o passado, você não vive, você não desenvolve, você não avança. Mas É uma às vezes estratégia do inimigo. Às vezes a mente está tão fraca que a pessoa não consegue sair de jeito nenhum. Você tem que buscar. Aqui o texto de Gálatas. Se estivesse ainda agradando a homens, irmãos, nós temos que achar o equilíbrio. Tem um texto, eu acho que é Colossenses 4,16. Nós temos que ser agradáveis. Temos que ter a palavra temperada com unção. Não vai ganhar gostei desse texto. Ou é 4,16 ou é 4,6 de Colossenses. Eu acho que é por aí. Se não for, alguém me alerta aí. Nós temos que procurar ser agradáveis. Eu vou querer ser desagradável com o irmão? Ser grosseiro? Ríspido? Falar a palavra, xingar o irmão? Agora, ao irmão que é... não dá... Qual é, irmão? Colossenses 4,16? 4,6. Colossenses 4,6. Ao irmão, então, de repente quer fazer uma coisa que não pode. Que, infelizmente, não pode fazer isso. O irmão, esse aí, moço, não pode fazer. É simples. Hoje em dia o povo não pode ouvir, não. Mas para aprender a ouvir, não. Tem que sobreviver com não. Tá ensinando o filho não desde pequeno, viu? Quando ele crescer. Muita criança depressiva hoje em dia porque não escuta não. Não, isso não pode, isso faz mal, isso vai lhe prejudicar lá na frente. Tem que aprender a ouvir isso. Às vezes se preocupa muito, tem gente que fala assim, rapaz, tu tá ficando muito indiferente com os outros. Não, não é indiferente não. Sabe o que Jesus estava fazendo quando o pessoal estava acusando ele de ter feito um monte de coisa lá? Calma, o que ele fez? Qual foi a resposta que ele deu? Calma. E ele será acusado. Injustamente acusando ele. Tu és filho de Deus? Tu diz, eu sou. Mas acusava ele. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava lá e que o pai estava vendo. Você falta ficar tentando convencer. Eu digo, rapaz. Mas hoje, se a Pelo amor de gente ficar Deus. calado, quem cala não se. Eu não tô nem aí. É o de novo. É o de novo. Eu digo, rapaz. Agora é o seguinte, você está errado. Aguente, reconheça. Você está certo. Você está fazendo a vontade de Deus. Ah, não, mas o pessoal fala de mim. Se tu fizer, fala. Se tu não fizer, fala também. A questão que eu estou querendo destacar aqui. Os que se acham realmente ligados a Cristo, eles não podem estar em desarmonia uns com os outros. Aí porque você está em desarmonia com um determinado irmão que tem um pensamento diferente da palavra de Deus. O irmão não é humilde, eu digo, e aí? O que tem a ver com isso? Esse tipo de humildade eu não quero não. O irmão está grosseiro. Não é grosseria não. Eu não quero união com todo mundo não. A Bíblia não fala de união com todo mundo não. Unidade de fé não é o mundo todo unido na fé não. É os santos unidos na fé. Agora, eu tenho que estar unido com todo mundo, eu tenho que ser amigo de todo mundo, senão eu não sou cristão. Eu digo, não. Errado. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Vou pegar ali em 2 Coríntios 6. Não há comunhão entre luz e treva, não. O cara da treva, eu sou da luz. Vai ter comunhão? Oxente, um texto anula outro. Comunhão, unidade de fé, com os santos. Eu quero unidade de fé com ímpio? Ai, não, você é grosseiro, você é ímpio. Você não é humilde. Eu tô nem aí, não fica falando isso aí não. Porque o que a Bíblia diz? Que ele é para unir com os membros das trevas. Eu digo, então tá dito, acabou. Pode não gostar, pode gostar. Não estou para agradar homem. Enquanto eu estiver agradando a Cristo. Agora, se é irmão de fé, eu posso falar palavras agradáveis para animar a tua unidade da fé? Amém. Mas agradar
Aqueles que estão dizendo as escrituras, eu digo, eu não quero. Quem é o santo que quer agradar quem está nas trevas? Quem é? Me diga. Não tem lógica. Eu posso querer ganhar ele para Cristo, mas querer agradar ele lá nas trevas, eu querer agradar ele. Eu digo, não. Só o de Cristo, não. Tem um texto que diz, eu não lembro aqui qual é o versículo, não sei se é Hebreus 12, 6. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a paz com todos ou sem a santificação? Sem a santificação. Paz com todos, com todo mundo. Romanos 12, 18. Se possível. Mas paz com todos. Se Hebreus 12, 6. Eu acho. Está aí nesse contexto de 11, rapaz, negócio de 12. 11, 6, é o capítulo da fé. Acho que é 11, 6. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas paz com todos, vá para Romanos 12, 18. Não pega um textual, não. Se possível. Se há condições de eu ter paz com todo mundo, não liga, eu sou sossegado. Todo mundo, falo com todo mundo. Até quem não gosta de mim, eu falo. Por vocês é de fato ser feito É isso aí. Vê bem o contexto aí. Hebreus, é? Hebreus. É, não é. É o 11, 6, não é. Não. Vê bem o contexto aí. Não. Na hora que vocês acharem, me avisem. Mantenham indissolúvel o seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar. Não é para ficar parado, nem para voltar, não. Tem uns que animam os outros, né? Eu estou pensando em largar a igreja. Eu também estou pensando. Não quero isso aí, não. Não tem uns que é assim? É uma história aqui no nosso meio que já tinha um que queria sair, outro eu também queria. Bora. O cara está só precisando de um empurrãozinho. Animando-se mutuamente para ir para frente, para avançar. Adquirindo cada qual ânimo e força do auxílio dos outros. Sabe para que é a comunhão? Oi, esse dia em casa foi estou meio desanimado. Eu não sei que eu só vi alguém vão falar isso, se você vai falar para um também, né? Aí você diz assim, não, irmão, se acalme que é. Se acalme que é assim mesmo, acontece. Quem nunca teve um desânimo? Quem nunca disse, pô, sai daqui, não é para mim não. Pai, minha mente estava. Eu já pensei isso já. Mas graças a Deus que o Senhor deu paciência, algum irmão disse, não, irmão, é a ciência, eu estava. Botou. É Hebreus 12, 14. 12, 14. Não, troquei. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos, é? E a santificação. Hebreus 12, 14. Perdão. Entenderam aqui? Mantenha indissolúvel. Ah, como é que eu mantenho indissolúvel? Eu nem converso com o irmão, nem penso, nem oro pelo irmão. Que laço indissolúvel de união é esse? Porque na verdade João batizou com água. Você sabia que eu não posso batizar ninguém com o Espírito Santo? Quem pode batizar é Jesus. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Cristo fez uma promessa em Atos 5. Atos 1, 5, pera. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Por quê? Pentecostes estava perto. Da subida de Jesus para o céu até o dia do derramamento do Espírito foram 10 dias. Por quê? Quando ele ressuscitou, lá no primeiro dia da semana, dali até o Pentecostes era 50 dias. Que dia foi que o Espírito Santo desceu? Domingo. Primeiro dia da semana. Ah, é para guardar o domingo? Não, tem texto dizendo isso. É interpretação furada. Mas quando Cristo sobe, diz que ele passou 40 dias com os discípulos depois que ressuscitou. Quando ele sobe, 10 dias depois, está escrito isso, 10 dias depois, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, que ocorreu no domingo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ó, virtude. O que é virtude? Virtude é qualidade boa, né? Virtude é qualidade ruim, virtude. Ao contrário, é defeito, né? Recebereis a virtude. O pessoal só pensa em glória, só em luz, né? Mas recebereis a virtude, as qualidades do Espírito.
que era Jesus Cristo quando estava em carne, que agora está em espírito, que há de vir sobre vocês. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e também na Samaria. Viu? Não vai ser só na casa de Judá, não, vai ser na casa de Israel também. Vai pregar para o samaritano. E até o fim do mundo. Vocês não estão querendo ir nem em Samaria, estão querendo ir pregar no fim do mundo. Com ímpio mesmo, nem crê em Deus, né? Acaba não prega nem pro vizinho. Eu quero ir lá para a África. Acaba não prega nem pro vizinho, quer ir pregar na África. Comer bolachinha de barro com sal. Agora, vamos encerrar com alguns slides que estão próximos aqui. Viu? Eu quero como está encerrando, eu quero a máxima atenção dos irmãos, viu? Qualquer coisa, alguém cochilar, eu vou chamar o nome. Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 35. Olha o detalhe interessante. O Senhor prometeu o Espírito, está ali. A gente observou aqui, ó, Atos 1:5, Atos 1:8, ele prometeu o Espírito. E as qualidades do Espírito, que são as qualidades de Cristo, quando estava na terra como homem, que ele tinha, e quando ele subiu ao céu e veio como Espírito Santo, ele traz essas qualidades. Os discípulos ouviram a promessa, eles estavam esperando a promessa. Nós temos que fazer alguma coisa para receber isso aí, né? Ah, saiu o auxílio emergencial. Como é que eu faço para receber? Se cadastra, apresenta o documento, vai tirar o dinheiro, não é assim não? Você fica parado em casa e Deus vem sozinho. Tem uma promessa, você tem que cumprir condições para receber aquilo ali. Não é só, olha, está aí. O Senhor prometeu o Espírito. Eles ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Está lá em Lucas 24, bem finalzinho. Os discípulos ouviram a promessa e disseram: rapaz, nós temos que se preparar para receber, né, o Espírito Santo. Não vamos ficar de qualquer jeito. E eles sabiam que eles tinham um probleminha. Rapaz, eu prego melhor que tu. Tu prega assim, né? Enfim, não conhece tanto igual eu. Rapaz, eu canto mais bonito. Sou mais afinado que tu. Tu canta bem, mas é assim, uma coisinha meio ruimzinha, né? Teu timbre não é aquele mais bonito que tem. Rapaz, até que tu organiza bem a igreja, mas eu acho que eu organizo melhor. Essas coisas que é feio. Sempre procura botar defeito nas coisas dos outros, pra achar melhor. Os discípulos tinham isso não no jeito que eu estou falando, né? Era sempre dizer: não, mas eu sou mais velho. Não, mas eu sou mais novo. Não, mas eu sou mais inteligente. Não, mas eu sou melhor nisso. Não, mas eu estou há mais tempo. Não, mas sempre tinha um querendo ser maior que o outro. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa da descida do Espírito, no dia de Pentecostes, humilharam o coração. Quem é que gosta de humilhação? Ser humilhado. Passar por humilhação. Ninguém gosta. Se você disser que gosta, você fala aqui. Todo respeito. A gente não gosta, não. Não é bom, não. Só que você quer bom ser humilhado. Mas é a condição, né? É a condição. Às vezes a gente precisa se humilhar. Você diz assim: estou passando fome. Como é que eu vou comer agora? Tenho que me humilhar, tenho que pedir. Eu não gosto de pedir nada para ninguém. Mas telefone de eu tenho que pedir. Então, a situação lhe coloca ali, dizer, vai ter que se humilhar para poder receber. Fala mais alto porque eu orgulho. Né? Colocar o orgulho de lado. Deus pergunta a doação. Então, olha só. Humilharam o coração. A circunstância, o medo de ficar sem receber o Espírito, fez com que eles... Não foi que um foi humilhar o tu é muito incrédulo. Não, cada um se humilhou, né? Ele não foi... Tu quer ser melhor que os outros, pastor. Quer pregar melhor que os outros, quer saber mais que os outros. Não. Ele foi dizer: Senhor, eu sou um miserável. Eu sou um... Não é xingamento. Eu sou um desgraçado. Sou pobre. Ninguém vai reconhecer isso, né? Pobre, cego, nu. Senhor, eu sou um verme. Por exemplo, igual a Jó, né? Eu sou um verme. O que é o homem? Para que dele te lembres. Em vez de Isaías. E o filho do homem, para que o visites. É Isaías aí, ó. Vou lembrar o texto. Eles humilharam o próprio coração, não é o coração dos outros, não. Porque tem uns que é bom para humilhar os outros. E mostra que é tão bom de humilhar, te humilha a ti mesmo. Vai humilhar os outros, não, te humilha a ti mesmo. Porque ele está fazendo uma obra boa. Humilhar os outros não é bom, não. Viu? Corrigir uma coisa. Ajudar a não enxergar outra vida. Humilhar, essa é a obra de Satanás. Essa obra não é obra de Deus, não.
em verdadeiro arrependimento. Tem o remorso. O que é arrependimento e o que é remorso? O remorso é uma tristeza pela consequência que o pecado trouxe. O cara roubou, foi preso, o repórter está arrependido. Então, perguntasse por que o coração dele fosse responder a consciência dele, porque eu fui preso. Se eu não tinha sido preso, eu roubar de novo. Agora, aquele que se arrependeu verdadeiramente, ele roubou um celular. E disse, rapaz, minha mãe sempre disse que isso aqui era errado. Minha mãe até leu a Bíblia para mim, disse que está lá, não furtarás. Aí você vê o irmão lamentando que roubaram o celular dele, está sem o celular. E disse, lembra da brasa viva em cima da cabeça? Você vai lá, talvez você nem devolva pessoalmente, né? Mas você dá um jeito de restituir. O certo é você restituir e dizer que foi você. Para conhecer. Restituir o bem roubado. Ninguém descobriu que foi você. Ninguém apontou o dedo. Ninguém reconheceu. Isso não foi ele que roubou, que eu vi, tá? Não. Foi arrependimento porque ele não esperou ver a consequência. Ninguém acusou ele, ele não foi preso, ele não apanhou. Ele reconheceu que estava errado e fez. Isso é arrependimento verdadeiro. Os discípulos olharam para ele e disseram assim, pai, nós somos muito orgulhosos. Tem uma briga real besta aqui no nosso meio. Nós somos irmãos de fé. Tudo discípulo de Jesus. Tem uma briga besta. Nós temos que parar com isso. Aí eles foram se humilhar. Cada um a si mesmo. Foi ficar na ponta dele. Tu é muito orgulhoso. Não. Nós somos muito orgulhosos. Eu sou muito orgulhoso. E confessar, isso aqui é ruim. Muito que eu digo que é doído. Confessaram que eram incrédulos. Quantos de nós às vezes somos incrédulos? Irmão, mas como é que é isso? A palavra de Deus fala e a gente duvida. Quando não duvida falando, a gente duvida não fazendo o que a palavra de Deus falou. Porque às vezes a palavra de Deus diz assim, faz isso. A palavra de Deus é verdade. Só que quando eu não coloco aquilo em prática, eu estou dizendo o quê? Eu não creio. Tá? E também duvidando do pensamento. Eu não creio. Como é que eu... A gente tem um conhecimento teórico, a gente sabe fazer arroz na mente. Ver os outros fazendo. Estou só dando uma lição aqui do cotidiano. Tem olha os outros fazendo assim, mas que é fácil, né? Fácil demais. Faz isso, bota tanto e tanto, tira tanto. Dá certinho. Mas bota para fazer. Tem o conhecimento teórico, tem o conhecimento prático. Bota o engenheiro para construir uma casa. Não, para ele ir lá pegar o tijolo, fazer o cimento. Não vai não, mas ele diz, ó, é tanto por tanto, aqui é tanto metro. Essa borda ali que tem que ser tantos centímetros, se não for tantos centímetros, a casa cai. O pedreiro já diz, certeza. Ele sabe fazer uma casa comum. Tem detalhezinho na casa, que se não for o engenheiro para dizer, deixa esse tanto aqui, se tu botar menos centímetro aqui, a casa cai. Se não for o engenheiro, o pedreiro faz a casa cai. Mas agora diga para o engenheiro fazer. Ele não faz não, porque ele tem o conhecimento teórico, o pedreiro tem o conhecimento prático, junto os dois. Agora se for um pedreiro com curso de engenheiro, aí eu vou. Porque ele tem o conhecimento teórico e tem o conhecimento prático. Então nós cremos porque dizemos que cremos. Mas na hora de fazer nós não cremos, porque a gente não faz. É incredulidade. Os discípulos também eram incrédulos porque Jesus disse, eu vou morrer, esse filho do homem vai ser entregue para ser morto e vai ressuscitar o terceiro dia. Teve partes em que Cristo falou de maneira mais obscura, né? Destruir este templo e em 3 dias eu reconstruirei o corpo dele. Mas teve texto que ele falou, foi claro, o filho do homem está prestes para ser entregue, levar no matador, vai morrer, mas vai ressuscitar o terceiro dia. Cristo morreu quando as mulheres disseram lá que Jesus tinha ressuscitado. Disse, mentira. Duvidaram. Não creram. E ele tinha dito. As mulheres disseram assim, não, é mentira. Mas ele não falou. Você não disse que cria nele. Que fazia tudo enquanto por Jesus. Que morria por ele. Não é puxando saco das mulheres, não. Mas parece que as mulheres eram mais crentes do que os homens. Elas acreditavam mais. Maria Madalena, a Samaritana. Elas acreditavam mais que os homens, assim, pelo que eu já vi, assim, nos relatos, né, com histórias. No caso da... Vou defender o agora. Não estou defendendo.
Então, no caso da ressurreição, o anjo testificou. Não testificou para os homens. Né? Vamos lá, você aqui vamos ficar puxando sardinha pro seu lado. Os discípulos oraram, que é a página 35 aqui, página 37. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens em seu trato diário e falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. A irmã não fala assim igual, eu acho que a irmã tinha que falar mais assim parecido comigo, porque senão a pessoa não vai entender. O discípulo tinha isso, sabe? É porque, assim, eu acho que eu falo melhor. Eu falo mais compreensível. O Franco fala muito ruim. Não pode ter nem estudo. Não sabe se expressar. Sabe se expressar. Fica subestimando os outros. Entendeu? No acampamento eu posso ter experiência, mas vocês vão lembrar. Experiência do irmão de alguém. Porque não tem a mesma ciência, o conhecimento que um tem. A gente menospreza depois dos óculos. Dizer para tu aprender. Eu estou importando a consciência para conhecimento acadêmico. Se um não faz do mesmo jeito do outro, faz assim. Isso aí não é inspirado. Só porque não faz do mesmo jeito. É o Espírito que convence. Então Deus ele vai usar, não importa se a pessoa é assim, não tem Espírito, Deus vai usar. E pode fazer ela ser melhor usada do que o outro que tem mais conhecimento. Porque é Deus que vai convencer. Deus só tem. Pondo de parte toda a divergência, todas as divergências, todo o desejo de supremacia, de ser o maior, de ser o melhor, de ser... uniram-se em íntima comunhão cristã, pondo de parte todas as divergências, todo tipo de luta por supremacia, diferença de pensamento. Vamos, bora corrigir o que é nós. Eu quero o Espírito, tu quer o Espírito, tu quer também, então bora resolver aqui, senão nós fica sem. Uniram-se em íntima comunhão cristã e abandonaram esse desejo de ser melhor que os outros. Ah não, o fulano tal prega assim, eu vou estudar, vou pegar melhor que o fulano tal. Não vai. Esquece. Eu quero pregar melhor, mas melhor do que eu. Melhor do que os outros, não estou disputando lugar no céu com ninguém. O céu é um lugar que você não disputa vaga com ninguém. Quanto mais gente você levar, melhor para você. Mais estrela na coroa. Tem gente que tem que ficar derrubando outros. Mas então prega bem, né? Escutei não. Como se você estivesse disputando uma vaga no céu. Você não está disputando vaga. Ah, eu vou levar 30. Esses 30 vão tomar minha vaga, né? Não, não vai. É 30 estrelinhas na tua coroa. Aí fica mais bonita a coroa. Todos os que creem na verdade, para este tempo, devem deixar de lado suas divergências. Deixem de lado a inveja, o falar mal dos outros, que é maledicência. Maledicência é dizer mal, viu? Fala mal dos outros. E ruim suspeita. Nem sei se é, mas eu acho. Moço, vai ver, eu acho. Joga esse negócio fora. Univos. Vamos encerrar com esse aqui. O texto que esclareceu mais tá lá para frente. Vamos mostrar. Fechar com esse aqui, ó. Testemunho Seleto, volume 3, página 211. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, é que o Espírito Santo foi derramado. Oxe, eu pensei que era o contrário. O Espírito Santo era derramado. Então, quando eles pararam de querer ser melhor do que os outros, aí teve a união. Teve a união. Perfeito. E o Senhor reconheceu que eles de fato eram seguidores dele. Está aqui o Espírito. Vocês entenderam? Tem gente que não, relaxa, irmão. Transforma primeiro. Tá tendo a dissensãozinha aqui? Quando o Espírito descer, todo mundo fica unido. Esqueça. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, parando de brigar por posição, aí é que o Senhor reconheceu isso e derramou o Espírito. Oxente. Ele não vai derramar um vaso sujo, não vai derramar. Mas como é que eu vou ser unido se o Espírito não foi derramado? União de pensamento, entenda isso. A prática lá da caixa do autoclamor, da mensagem do terceiro anjo, é depois da descida do Espírito. O autoclamor é dado depois que a chuva serôdia acontece. Mas para eu poder receber a chuva serôdia, eu e os irmãos tem que estar limpo de coração. Nós temos que estar unidos. Nós temos que largar de mão essas besteiras que aparecem. Picuinha, besteira.
Vai lá e conversa. Tem casamento que acaba porque a pessoa não vai lá e chega e sente aqui. É conversa ruim. Pode ter certeza que é conversa ruim. Não é boa, não. Mas é necessário. Não é não? Você pegar um filho, descobrir que um filho seu usa droga. Você chegar e conversar com ele, você acha que essa é uma conversa boa? Uma conversa fácil. Mas você tem que falar, meu filho. Irmão, rapaz, você acha que tem que dar a Trindade aqui para nós aqui? Perceber que a gente não tem negócio diferente? Eu sei que não vai ser fácil, mas chegar ao mesmo pensamento aqui. Não pode ver esse negócio. Se a pessoa quiser entender, ela consegue entender. Mas se ela não quiser, ela só vai ficar assim. É só contento. Quando os dois, essa é a questão do um, ser um. Os dois têm o mesmo propósito, os dois querem o mesmo céu. Os dois dizem que serve o mesmo Jesus. Os dois têm propósito de salvação para eles, para os outros. Os dois têm propósito de unidade. Os dois têm propósito de conhecer a verdade como ela é em Cristo. Isso é unidade, gente. Aí quando o Espírito Cristo olhar assim e dizer, ó, tem aqui esse, não vai ser tudinho não, viu? Deixa eu dar uma notícia ruim. Nem todos aqui receberão o Espírito. Isso é um fato. Agora eu quero receber. Eu sei que nós precisamos receber. Todos vão receber? Não. Mas vamos lá botar para a gente receber. Eu não vou dizer para não vai receber, irmão. Fique tranquilo. Fique não. Começa a se mexer, orar e agir para o Senhor derramar. Senão, não fica assim. Ah, irmão, mas os que pregam tu não receber. Também não, viu? Ilusão. Ah, irmão, porque eu prego eu vou receber. Não é assim não. Judas era dos 12 lá, o ciclo mais íntimo de Jesus. E não recebeu a chuva temporânea. Porque o coração estava limpo nem humilde. Ele não tinha unidade com os outros. Ele não tinha união com Cristo. Quem não tem união com Cristo não tem união com os outros. Quem não tem união com os outros não tem união com Cristo. É uma evidência da outra. Então, há algum problema? Não espere a Santa Ceia lá no acampamento para poder pedir perdão, não. Peça perdão hoje. Se você morrer daqui a pouco, você se perde. Peça hoje. Tira a dissensão hoje. Agora, se a pessoa dizer, eu não quero. Aí diz, tem testemunha, mas tem outro caso. 1 ou 2 testemunhas. Está escrito, Mateus 18. Bora lá. Não. E igreja. Tem um processo. A Bíblia fala. Por exemplo, não quero, certeza. Hoje nem mais, embora. Vamos ver aqui para a gente resolver aquele problema. Até que as testemunhas que a gente está querendo resolver. Beleza. E agora? Igreja. Está escrito. Daí, você fez sua parte, você tentou. Aí é ele Deus. Vai ficar ruim do juízo porque a pessoa não quis, não. Faça o processo como a Bíblia manda. Do jeitinho que ela manda. Mesmo assim, vai ter gente que não vai ter unidade com você. Uma pessoa não é da igreja, não é da fé. É complicado porque o caso ainda é da igreja, né? Não é da comunhão. Aí é complicado porque o caso não é da comunhão, né? É a pessoa que nem faz parte da igreja. O simples fato de você ter ido já é um testemunho. A questão daqui, da igreja, é porque a igreja vai estar testemunha, vai ter irmãos de testemunha. Mas fora da igreja, a atitude de ir pedir perdão, se você quiser levar alguém, o texto ele se aplica para membros da igreja. Porque ali há um corpo de crentes no qual aquela pessoa diz que faz parte. Então precisa que a igreja seja testemunha de que aquele irmão nosso de fé, pelo menos que se diz, não quer reconciliação, de forma nenhuma. Eu fiz minha parte, está testemunha. No caso de fora, não é necessário testemunha. Se você quiser levar, pode. Mas não é necessário testemunha. Deus já faz testemunha já. E nós chamar na igreja, Deus também está. Mas vai ficar a aparência ruim para o corpo de crentes, do qual aquela pessoa diz que faz parte também. Então, para testificar de que você tentou reconciliar com aquele irmão da mesma igreja, leve os irmãos. Não deu certo? Leve a igreja. A igreja está sabendo. Depois, se você comenta, vocês vão. Sossegado. Os irmãos estão sabendo. Mas de fora, ele não disse que está na mesma fé que eu, não. Como é que eu vou fazer com ele? Você leva um parente, né? Se for da minha família, leva um parente. Só eu tentei, tá vendo? Tentei. Se não, Deus já testemunha. Tem situação que você não vai nem conseguir levar a igreja, sabe? Tem situação que você não vai conseguir levar nenhuma pessoa. Você vai tentar a pessoa. Só, acabou. Não é só você de Deus. Entendeu?
Nem toda circunstância vai ser ideal. Mas nós temos que nos esforçar para ter essa unidade. Do contrário, nós ficaremos sem a chuva serena. Nós receberemos as pragas e ficaremos sem o céu. E ainda receberemos a morte eterna, como galardão. Porque morte eterna também é galardão. Só que para os ímpios. Então, façam seus esforços, façamos os nossos, para manter a unidade do Espírito, a unidade na verdade. Estude as Escrituras. Se não estudar, não vai ter unidade verdadeira. Você vai pela cabeça dos outros. Não, isso não é unidade. Estudem, porque assim a gente vai conseguir chegar à unidade e a gente vai entender qual é o pensamento do Espírito. Porque a gente tem o pensamento do Espírito é pela palavra. Se eu não examino, o irmão entende, eu não entendo, eu fico sem. Mas o irmão entender, ele me ensina, não é só assim não, gente. A menos que eu não tenha condição de examinar. Irmão, como é que é o assunto? Vamos passar o assunto de Google? Opa, vamos lá. Beleza? Vou examinar esse assunto aqui também. Pode ver que às vezes a gente está conversando, né, ruim? A gente faz um comentário e vão falar o mesmo comentário praticamente, né? Só pode também pensar nisso aí, irmão. É porque um está estudando, o outro está também. Porque senão o outro vai dizer assim, não é verdade. Só diz que é verdade. Nunca diz uma informação que contribui. Tá? Então vamos buscar essa unidade para que a gente possa ser selado com o Espírito e assim a gente possa fazer parte daquela classe, com a graça de Deus, chamada 144 mil. Selados com toda a verdade de Deus. Tá? Então vamos orar? Agradecer ao Senhor. Jesus querido, nós dirigimos nossas orações a Ti mais uma vez, em gratidão por mais um estudo de Tua Palavra, pela Tua bendita direção, pelo Teu Santo e maravilhoso Espírito que nos guia em toda a Tua verdade. Te pedimos, Pai Santo, que haja unidade entre os Teus servos fiéis nessa terra. Nós almejamos, cada um de nós aqui, Senhor, fazemos parte desta unidade, sermos realmente irmãos de fé unidos, no mesmo propósito, no mesmo desígnio, no mesmo pensamento, nos mesmos sentimentos e também no mesmo parecer ao mundo, Senhor. Que essa unidade entre os Teus filhos aqui neste mundo possa ser de fato uma testificação, uma evidência de que o Senhor foi enviado pelo Pai a este mundo e de que também nos tem enviado para levar a Tua Palavra às outras pessoas. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas hipocrisias, nossas faltas. Perdoa, Senhor Jesus, muitas vezes nosso desejo de ser maior que os outros. Perdoa qualquer tipo de ruim suspeita que tenhamos contra qualquer irmão, Senhor. Para que assim possamos alcançar essa unidade que o Senhor nos pede. Senhor, nos dê o Teu Espírito, que Ele nos una na Tua verdade. É a nossa oração, Jesus, em Teu nome. Amém.